Sabemos que no capítulo 3 de Atos nós fizemos sempre uma recapitulação de tudo que nós fizemos, nós lemos no último culto. Então nós vimos que aqui, conforme a promessa estabelecida de Jesus, que ele, antes de ascender aos céus, ele deu a comissão aos discípulos, não é verdade? E que esses sinais seguiriam os que creem. Veja, São Lucas, capítulo 24, está escrito assim, a partir do versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, quer dizer, perdão, remiu, acabou dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado aos céus. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Veja. Então agora aqui no dia de Pentecostes, ele também acontece o que aconteceu, e eles receberam ali, Pedro se levanta cheio do Espírito Santo, veja, e liga no céu o batismo em nome de Jesus, e eles saem por aí batizando, veja, por isso nós somos testemunhas. Amém. Veja, nós somos testemunhas que não há, veja, um outro que pode perdoar o pecado, seja quão terrível seja. Veja, Jesus Cristo, ele é rico em misericórdia, e como nós lemos na semana passada, correto? Na semana passada não, no começo da semana, o que ele diz? Que vocês fizeram por ignorância, não é verdade? Não é verdade? Jesus disse: não, vocês, e agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Atos capítulo 13, versículo 17. Então aqui nós paramos, veja. Então veja, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele não quer que ninguém venha se perder. Amém. Correto? E que todos venham a se salvar. Você já pensou que coisa triste, irmãos? Né? Você vê uma pessoa doente e não poder ajudar. Você vê uma pessoa enferma, sendo teu amigo, teu inimigo, naquela hora ali, irmão, tudo acaba, irmão. Se você é um filho de Deus, tudo acaba ali, você se compadece. Você não tem prazer em ver, tá vendo, bem feito, tá vendo? Que lá, mas também, né? Veja só. Porque, irmão, o juízo pertence a Deus, correto? Amém. Nós devemos admoestar, nunca dar uma sentença, correto? Porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a mim, não pertence a nós. Então nós devemos, o que a Bíblia diz? Admoestar uns aos outros, correto? Porque eu não tenho a verdade, né? Nós precisamos dessa verdade, e essa verdade está contida nos livros, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então esta verdade está contida aqui, porque veja bem, o Antigo Testamento é sombra para o Novo. Você vê que a sombra é bem perto do que? É bem próximo do original. É verdade? A sombra é algo muito próximo do original. Correto? Então nós vimos que aqui então eles vieram, curaram,
um aleijado de nascença no templo Formosa, as turmas ficaram tudo maravilhado. Aí Pedro, não, mas isso aí é aquilo que foi prego, que já foi pregado desde os primórdios, não é verdade? Então veja. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Veja. Essa escritura, ela nos remete em Daniel, veja, por cima, os salmistas, Isaías, veja, eles falaram que Cristo seria, vamos ver, Isaías 53, veja, olha o que diz, veja, tudo, irmão, tudo é para cumprimento da Escritura, tudo. Por isso, irmão, nós não aceitamos nenhuma. Se você aceita qualquer outra fonte que não seja a Bíblia Sagrada, eu não seria convicto da minha fé em Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não é de particular interpretação, nenhuma profecia. Tudo vem de Deus. Veja o que diz Isaías tocante veja, não só nesse capítulo. No capítulo 50 também, eu acho que ele fala, mas veja só. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação é a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Veja, se nós fôssemos precisar de alguma beleza natural em Jesus para que nossa atenção fosse atraída a ele, nós nunca seríamos atraídos, veja. Nunca, porque Jesus era uma pessoa muito simples e muito querida, veja. Veja bem, mas para somente aqueles que gostam da verdade. Amém. Porque a verdade, às vezes, ela machuca, mas ela não mata. Agora, a mentira, ela mata e manda para o inferno. Não é verdade? E Deus fez tudo isso, veja bem, para que ninguém vá para o inferno. Veja. Amém. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um a quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Amém. Aleluia. Olha, irmão, meu Deus, aleluia, veja. Obrigada, meu Deus. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano da sua boca. Veja. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá,
e ficará satisfeito com o seu conhecimento, e o seu servo e justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Amém. Você vê que coisa maravilhosa, irmãos? Veja. Mas, agora você veja bem, por muitos, por que não por todos? Não é verdade? Porque ele morreu por todos, mas nem todos, veja, aceitam Jesus da forma que está a sua palavra. Veja. Eu dizer que eu creio no irmão, e duvidar do irmão, isso não é crer. Não é verdade? Quando você diz que confia numa pessoa, que crê numa pessoa e não acredita, não é verdade? Então veja bem, que nem eu estava dizendo hoje para uma irmã, ela é muito revoltada porque ela não aceita o simples fato da mulher não poder pregar o Evangelho. E ela fala muito mal do profeta desta era, do nosso irmão Branham. Eu disse para ela, querida, mas não foi o irmão Branham que te proibiu. Muito menos eu. É a Bíblia, o Espírito Santo que diz a mulher aprenda em silêncio. Não permita que a mulher ensine. Salvar-se-á dando a luz a filhos, se permanecer com santificação na modéstia, veja. O irmão está entendendo? Os irmãos estão entendendo? Amém. Então veja, não é Deus, isso é para proteger a mulher, não é para aborrecê-la. Não, de jeito nenhum, irmão. Veja, de jeito nenhum. Você vê que Jesus ele quebrou o protocolo naquela mulher, na verdade, cananita, se não me engano, né? Que ela estava com a filha para morrer, veja, e ela foi, Senhor, Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Chamou, na verdade, ela indiretamente, veja, ele usou uma metáfora, mas ela disse, mas Senhor, os cães também se alimentam das migalhas. E ela disse, não estou para ver Israel, fé assim Israel, vai, a tua filha está boa. Veja, então muitas vezes nós deixamos de ter fé naquilo que, veja, porque ela creu, ela ouviu muitos testemunhos de pessoas e muitas, veja, numa condição pior do que a filha dela e foi curada. E elas obtiveram vitória, porque o Senhor Jesus, veja, aparentemente, quem olhava, né, que nem aquelas pessoas, salvou a ti mesmo, salvou tanto e não pode salvar-te a ti mesmo. Desça daí e nós acreditaremos em ti. Veja. Os irmãos estão entendendo? Não tinha, né? Para o mundo que olhava ali, nossa, que fracasso. Não é verdade? Assim muitas vezes, veja, o mundo quando vê o nosso pequeno tabernáculo, nossa, veja, mas nós não demos a mínima para isso. Por quê? Porque importa-nos é nós estarmos com a palavra do Senhor, não é o número, correto? Que vai nos assegurar a salvação, mas é a qualidade da adoração. Por isso, quando eu digo, irmãos, cantem com energia, cantem com virtude, cantem, orem com virtude, jejuem, clame a Deus, porque isso vai valer a pena, irmão. Isso é maravilhoso para nós nos mantermos sempre, veja, com uma redoma. Porque isso, irmão, isso traz segurança, isso traz o Espírito Santo, isso traz a virtude de Deus e ela nos protege dessas, veja, não hora você está pronto para explodir, mas daqui a pouco ele não, pai, calma, vai para casa, fica quieto, vai lá, vem cá, veja, você está entendendo? Não é que você deixe de ser um ser humano, correto? Porque para muito, nossa, você está entendendo? Então muitas pessoas pisam, porque é assim, né? Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia da mesma. Na verdade, é a aparência de piedade. Então veja, Jesus, veja, desde o Antigo Testamento, vem profetizando a vinda de Cristo,
a vida dele e a sepultura dele. Então veja, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependam-se, não é verdade? Hoje assim há uma falsa, né? Há uma falsa interpretação da palavra, e simplesmente as pessoas estão perdendo o temor e nem se fala mais em conversão. Ele vai lá, aceita Jesus e vive uma vida tão deleitosa, como se não tivesse nunca, você está entendendo? Porque a Bíblia diz que quando nós nos achegamos a Deus, nós temos que nos achegar a Deus, veja, com o coração arrependido. Senão não adianta, correto? É por isso que, veja, culto da vitória, culto da cura, culto disso, culto daquilo, não é verdade? Mas não está faltando o culto da santificação, não é verdade? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém vai ver Deus. Você não vai ver Deus chegar lá, olha Senhor, olha quanto rico tu me deixou, olha, aproveitei cada centavo, apliquei e fiquei mais rico e mais rico. Não é isso que vai te levar. Você pode ter tudo isso e ter uma vida eterna. Não é verdade? Essa é a questão que não está sendo levada em conta. Além de ter uma vida, você pode ter uma vida abençoada, próspera e ter, veja, uma vida eterna. E por isso Isaías diz que por muitos, não é que Deus disse, tu vai, tu não vai, tu não vai, não, nada disso. Correto? Não, irmãos. Não. Há um provérbio entre os irmãos aí, um parágrafo mal esclarecido, que há uma vez salvo, sempre salvo. Há uma vez, não, irmão, o eleito vai vir, não precisa evangelizar, não. Irmão, isso é uma tremenda bobagem. Sabe por quê, irmão? Porque a mensagem do profeta, ela não pode entrar em choque com a doutrina dos apóstolos. Hoje, irmão, o que está acontecendo, irmão, infelizmente, nós temos que orar por isso. Nós temos que jejuar, nós temos que clamar a Deus na madrugada. Nós temos que clamar a Deus de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Sabe por quê, irmãos? Veja, porque o profeta contou ele fez uma historinha, né? Vamos dizer assim. Ele disse assim, irmão, eu amo torta de cereja. E quando alguém me dá uma torta de cereja, nossa, eu fico muito feliz, eu fico que nem uma criança, né? E muitas vezes eu estou ali comendo a torta, ali daqui a pouco eu encontro um caroço. Eu não vou deixar de comer o caroço, não vou deixar de comer a torta por causa do caroço. Eu simplesmente pego o caroço, deixo de lado e continuo comendo a torta, você está entendendo? Mas hoje, irmão, essas falsas doutrinas, não vou dizer falsa, me perdoem, essa doutrina equivocada que está no meio dos irmãos, veja, eles querem que você engula o caroço junto. Não, irmão, se tudo que o profeta escreveu, irmão, se você chegar aqui e não fechar com a Bíblia Sagrada, descarte isso é um caroço. Veja, não deixe de lado isso e fique com a palavra e com a mensagem. Porque ele disse, aconteça o que acontecer, você fique com a palavra. Amém. Porque assim, veja, nos dias de Paulo, no dia de Pedro, no dia de todos, irmãos, veja, sempre tinha quem? Os falsos no meio. Sempre havia, sempre houve, irmão. Veja, e a Bíblia de Deus que não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que foi ontem vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, e assim sucessivamente. Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Não haverá nada novo debaixo do céu. Nada novo. Nada. Tudo, veja, por quê, irmão? Porque assim, ó, Deus, irmão, Deus não pode, lá no mundo antediluviano, quando ele trouxe juízo sobre a terra, condenou aquelas pessoas à morte, veja. E agora, quando ele colocar os pecadores no paraíso, não existe, não há nexo nisso. Eu seria assim, ó,
Muito ingênuo. Ou estaria me fazendo de ingênuo aceitando uma coisa dessa? Veja. E, veja, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos, veja, arrependei-vos, veja, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Veja, envie ele a Jesus, que já dantes foi pregado. Veja. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja, para isso Deus, irmão, ele trouxe esse bendito irmão, o irmão Brana, para restaurar. Fora disso, irmão, ele comete pecados, irmão, assim, ó, de pregação, às vezes de falar uma coisa, as pessoas entenderem outra, mas ninguém tem coragem de perguntar a ele. Ele dizia assim: eu fico desconfiado quando a pessoa concorda com tudo comigo. Vejam, por quê? Porque eram pessoas que adoravam o homem, não o Deus desse homem. As pessoas, em vez de adorarem o Deus do William Marion Branham, eles estão adorando o William Marion Branham. Isso é pecado de morte, irmãos. Veja. Tentaram fazer isso com Paulo, né? Quando ele curou trouxeram touros para sacrificar, trouxeram animais para sacrificar, ele rasgou a roupa e disse: para! Eu sou homem que nem vocês. O outro discípulo: nós somos homens igual a vocês. Não, esse aí vem de Deus, não é de nós, isso é de Deus, o todo criador dos céus e da terra. Isso não é de nós. Ao qual ao qual se entregou, morreu para nos perdoar. Porque antigamente no Antigo Testamento, irmão, as pessoas elas não entendem o que quer dizer graça. Graça, irmão, antigamente no Antigo Testamento não existia graça. Por quê? Porque você pecou, você era apedrejado. Hoje não, irmão, nós temos a graça, nós estamos debaixo da graça, veja, de se arrepender e de converter, arrepender e converter, mudar o caminho, não ficar, na verdade, e a idolatria, seja ela o que for, é idolatria, né? Que nem muitas vezes, né, tem mãe, tem pai que, não, porque meu filho não, é porque ele estava com o filho da vizinha, porque ele estava com aquele rapaz, não, veja, você está entendendo? Ela idolatra o filho de um jeito, veja, ou, você está entendendo? E no fim, muitas vezes o filho dela é o mentor de tudo, não é verdade? Então essa é a questão, veja. Porque Moisés disse: o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Por que semelhante a Moisés? Por que semelhante a Moisés? Que veja, porque Moisés, ele era Deus na terra. Olha, Moisés, tu vais ser por Deus e Arão, teu irmão, por profeta. Tu vai falar, vai passar para ele vai botar diante de Faraó e vai acontecer. E Jesus era Deus na terra. Correto? Veja. Deus, veja, aqueles prodígios, e enfim, na verdade, veja. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Não é William Marion Branham, é Jesus Cristo. Correto? O nosso amado irmão Branham, ele fez a obra dele como qualquer outro ser humano, irmão. Se o William Branham ele fosse tão santo como ou qualquer outra pessoa ou um pastor ABCD, você está entendendo? Então não haveria necessidade de Jesus vir, porque nós teríamos um justo aqui para morrer em nosso lugar, correto? Não precisava de Deus se fazer carne para morrer por nós, não é verdade? Então esta é a grande confusão. As pessoas não entendem, as pessoas acham que graça é você simplesmente viver uma vida como o mundo vive, uma vida deleitosa, uma vida sem, você está entendendo? Não é isso, irmão, não é isso, em nome de Jesus. Veja, no Antigo Testamento você roubava, pedra. Não, irmão, Jesus veio e cortou. Nós temos esse exemplo. Jesus nunca quebrou os mandamentos, irmão, ele quebrou as leis cerimoniais.
E ele é exemplo, nós temos aquela mulher adúltera, pega no ato do adultério, tá aqui, ó, vamos apedrejar. Tá bom, então quem não tiver pecado, vocês só não foram apanhados no pecado, mas todo mundo aqui tem pecado. Então atira logo a primeira pedra e faz a festa. Porque um largou, desde o maior ao mais pequeno e ó, sumiram. Você está entendendo? Por quê? Porque ali foi quebrada, veja, a sentença do adultério. Para quê? Para que não, veja bem, não a sentença da morte do pecado. Veja, mas dando tempo da pessoa se arrepender. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Senhor, tem piedade de mim. Vou lá me retratar, vou falar com o irmão, vou falar com a irmã, vou falar com todo. Você está entendendo? Então, por isso, nós temos, veja, o que a Bíblia diz? Enquanto você está no caminho, desperta. Desperta, irmão, não podemos ficar nos fazendo de bobo, porque ninguém vai ser dado por inocente aquele dia. Correto? Veja. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminado dentre o povo. Acabou. Você vai para o inferno, vai morrer. Acabou. Você vai ser exterminado. O que é exterminado? Eliminado, liquidado. PT saudação, não é verdade? E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Veja, maioria dos profetas anunciaram, veja, que haveria um grande livramento de Israel, o Messias viria. Veja, o que aconteceu? Que nem diz, veja, o Espírito Santo em Pedro, irmão, vocês fizeram isso na ignorância, você que está em uma religião que não é de acordo com a doutrina dos apóstolos, você está na ignorância. Só que essa ignorância, veja bem, ela não vai ser justificada, porque todos ouviram que existe o batismo em nome de Jesus, que não existe o batismo na Trindade da Bíblia, que não existe Santa Ceia com suco. Todo mundo sabe disso, irmão. Você está entendendo? Agora, se você não sabe, é porque você não quer saber. É diferente, correto? Veja, vós, irmãos, as pessoas depois eles acham que as lágrimas vai comover o coração de Deus. O choro, será que... Não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ele vai fechar os céus. Ele vai fazer a mesma coisa que fez com Noé. Veja. Vai botar lá a igreja num lugar seguro e simplesmente, veja, e nós sabemos que Noé é um tipo da noiva tola que passou na tribulação. Veja bem, e Enoque, a igreja prudente, que andou com Deus e foi arrebatado. Então nós temos que andar com Deus através da sua palavra, para que antes que venha esse grande dia, esse dia de juízo, a igreja seja tirada. Porque uma vez que nós estamos em Cristo andando com Ele, na sua palavra, nós somos justificados por, irmão, que Deus maravilhoso. Amém. Que Ele nos ajude a nos manter firme, irmão, firme, irmãos. Veja. Vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse cada um das vossas maldades. Não tem como você dizer que é Cristo e ficar adorando, vou falar no meu caso, quando eu andava no mundo, o Vasco da Gama. O carro, não, Deus do livre, não, irmão, olha aí, tá custeia, faz de conta que nem ele está molhado, veio na chuva e vai, amanhã o carro tá fedendo bolor. Não, e Deus do livre. Lá veio, você está entendendo, irmão? É para nós nos desviar. E domingo, se Deus quiser, nós vamos falar um pouco mais tocante ao concerto de Deus com Abraão. Então você vai ver por que o Evangelho chegou aos gentios. Você vai ter uma visão mais ampla, mais aberta, veja, porque Deus, Ele não volta atrás em suas promessas. Não vai ser por ti, irmão, de jeito nenhum, e muito menos por mim.
Por isso nós temos que estarmos firmes na presença do Senhor. Amém. Nós temos que nos esforçar, irmãos, para aquele dia nós não ficarmos para trás. Não é verdade? Não é verdade? Olha só que coisa linda. Ó. E todos os profetas, desde Samuel, estou lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 24. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias, né? Que Jesus viria, morreria para salvar o seu povo. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, quer dizer, aos judeus, para que nisso vos abençoasse, e vós desviasse a cada um das vossas maldades. Veja. Pode a porta fechar e a minha alma chorar, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo. Nunca retires de mim teu Espírito, ó Senhor, pois eu seria como nuvem sem água, ou estrelas errantes na negrura das trevas. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Pai, que, ó Deus, que o entendimento do nosso próximo venha ser aberto, Pai, e compreender, Pai querido, as Escrituras, e entender, Pai querido, que o Senhor é um Deus tão misericordioso, que o Senhor não pode abrir exceções, porque o Senhor é um Deus de justiça e não de injustiças. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos. No nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos, despede-os, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos, Pai. Glórias ao teu santo nome, em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória, nós te pedimos. Amém. Deus os abençoe, até domingo, se Deus quiser. Deus os abençoe. Amém.